Olá, bem-vindos ao Giramundo, a nossa coluna semanal do Diário Campineiro. Hoje, mais uma vez, a gente está num ambiente externo para mostrar para vocês uma das maravilhas de Campinas. A gente está na Fazenda Atibaia, que ela data do século XVIII e XIX. A Vanessa Sgaib nos recebeu aqui na fazenda, junto com a Ana Villanueva, que é responsável pelo projeto de restauração de todo o espaço. E a gente vai mostrar para vocês um pouquinho de cada parte, com toda a sua história, para vocês entenderem o que foi essa maravilha, o que foi e o que é essa maravilha. Vamos lá? Oi, Vanessa. Prazer ter vocês aqui. Oi, Ana. Parabéns para vocês. Obrigada. Pelo espaço maravilhoso. E aí vamos então apresentar para o pessoal um pouquinho dessa história e a maravilha, que é isso lá dentro que eu já vi um pouquinho, já vocês vão ver também. Vamos lá. Acho interessante a gente começar aqui, né, Lília, pelo portal, porque assim a gente consegue mostrar para o pessoal enxergar esse quadrilátero que faz parte muito importante da história. Um lado foi do século XVIII e o outro lado do século XIX. Então a gente tem aqui o casarão à frente, e mesmo o casarão ele foi construído nessas duas etapas. Quando a gente enxerga lá em cima o telhado mais alto, é a parte da direita, é a parte do século XVIII, do ciclo da cana-de-açúcar. E toda essa área aqui, do lado direito também, faz parte do século XVIII, que era a senzala e o engenho da cana-de-açúcar. E no século XIX construíram a outra parte do casarão, que começou o ciclo do café, que faz parte do ciclo do café. E aqui foi, ali naquela construção à esquerda, mais baixa eram as baias. Essa construção mais alta era a tulha, onde beneficiava o café, né? Uhum. E então essa parte toda é a mais recente, a mais nova, digamos assim, da história. Uhum. Aí a Ana pode falar com mais propriedade os detalhes, né, arquitetônicos que a gente vai enxergar lá. Como foi, Ana, receber esse convite para trabalhar num patrimônio desse? Foi um grande desafio, porque a situação do casarão era assim muito ruim, né? Uhum. Ele é de taipa, ou seja, de terra, então estava se deteriorando. E a hora que eu olhei, eu falei assim, vai ser um trabalhão, mas vai ser emocionante. Prazeroso, né? Um desafio, né? E assim foi, né? Porque não tinha nem as varandas, né? Nada. A escada. Tava numa situação bem crítica. Mesmo. Uhum. E a dificuldade de informação, porque a gente não achava foto histórica, pouco que tinha era do livro do Celso Maria de Melo Pupo, mas com fotos dos anos 60, 70, e a gente teve que fazer história oral, porque tinha uma funcionária aqui na fazenda. Ela mora numa das ainda casinhas de viva? colônia. Está com 90. Nossa. E ela tinha essa memória. A memória é viva mesmo. Então, um pouco da reconstituição foi a partir da memória dela, e o outro foi uma análise que a gente chama de tipologia em arquitetura. Então, como que eram as fazendas da região nessa época, né? E algumas prospecções que eu fiz na parede também. Então, foi uma reconstituição assim, que exigia um estudo, uma pesquisa arqueológica. E você Exatamente. Falou que ela é de taipa, era originalmente de taipa. Você, na restauração, foi reutilizada a taipa? Nós fizemos uma mistura, né? Foi feito com tijolo nas partes que cedeu, mas com rejunte de terra, porque a gente não pode misturar cimento com a terra. Entendi. Porque o cimento ele acaba o concreto principalmente, né? Ele verte água, ele acaba deteriorando mais rápido. Mais ainda. Então toda a argamassa desse casarão é feito com uma mistura de terra, areia, né, saibro. Então tinha que ter um cuidado todo especial. Não só a arquiteta, né, tinha que ser, ter excelência na área de restauro, como também o engenheiro e toda a mão de obra da equipe, né, Ana? Praticamente bem foi formada, né? sabe?
E é metade em taipa de pilão e a outra metade em tijolos. Como a Vanessa estava explicando, né, do lado direito é da época do engenho, do século XVIII, Que é a taipa. que é a taipa de pilão. E a Por outra fora, parte? na Tá. parede externa. Na parede interna é taipa de mão. De mão. São técnicas diferentes. Entendi. E do lado esquerdo já era construído em tijolos. Ah, tá. Mas é o tijolo tipo o adobe, aquele Sei, tijolo diferente tijolão também, que maiorzão. é feito também de barro, Sim, né? de argamassa de barro. De esterco também, É. tudo isso. Nossa, e aí, por exemplo, eu acho que para quem é arquiteto, né, se abrir uma parede, se dar com um tijolo desse, deve ser emocionante. É É emocionante. um trabalho arqueológico mesmo, É, né? de arqueologia. E nós deixamos aparente, vocês vão ver lá dentro do casarão, várias paredes com todos os estilos construtivos. Tem a parede de Que pedra, legal. parede de taipa de mão, de taipa de Aham. pilão. E um importante também saber aqui, essa fazenda foi fundada pelo brigadeiro Luiz Antônio de Souza. Uhum. E Da o- rua famosa lá de São Paulo, Avenida, né? Exatamente. Brigadeiro Luiz Antônio. Inclusive, o distrito de Souza leva o nome de Souza por causa do brigadeiro, porque ele era dono de um latifúndio aqui de terras, que era a fazenda fazia parte de uma sesmaria. Hoje, óbvio, ficou uma área bem pequena, né? Mas ele tinha toda essa região. Então as pessoas falavam, vamos para a terra dos Souzas, de Souza, e virou o distrito de Souza. E no século XIX, após a morte do brigadeiro, passou para o filho dele, o Barão de Limeira. Aí o Barão de Limeira que herdou aqui, né, Ana? Passou para a mulher dele, depois para o filho, né, o Barão de Limeira. Então ela tem muita história aqui, muitos negócios, né, do Império foram Muitas arrobas de café foram produzidas aqui. Não, e negócio. Quem sabe quantas leis, né, foram Discutidas aqui, né? Exato. Principalmente em relação, né, ao café e à cana. Então você tem os dois lados, né? Exato. É uma coisa interessante também é falar da influência mineira para mostrar aquela parte da direita. Tá vendo que ele é sobrado na frente, mas tem aquele muro de arrimo e ali tem já direto para o primeiro pavimento. Não tem a parte de baixo ali. Só na parte da frente. Só na que parte da frente. Que tem a parte de baixo. E isso é uma influência mineira, porque é o que a gente chama de construção de meia encosta. Porque teve muita migração mineira para essa região no século XVIII, depois do fim do ouro. E fim do século XVIII, começo XIX. E os mineiros influenciaram demais a construção das fazendas aqui. Entendi. E também o século XVIII, vocês vão ver mais nitidamente lá dentro, era mais rústico. Esse tudo. calçamento aqui Não, é mais original ou não? Aqui porque a era gente vê tudo umas terra. pedras diferentes. Aqui era tudo terra. Era tudo terra. Esses platôs foram todos criados pela Ana. Ah, tá. Foram desenvolvidos por ela, que ficou um charme. Nossa, né? você fez direitinho. Ela Me fez. enganou, eu tô achando que Mas já aquele ó. Aquele lá em ali cima. Então, mas está aquele praticamente igual. E esse ali aqui. também eu esqueci de mostrar, mas tem Aquela uma rampa de parte, pedra também. A rampa, né? Só que essas pedras aqui maiores eram todas daqui. Daqui Foi mesmo. todo o trabalho de britadeira Tá. aqui, né, Ana? Foi tudo assim. Ah, E mesmo que a legal. madeira que a gente utilizou para o restauro, muitas portas, tudo a maioria foi restaurada, mas as madeiras de piso, em alguns lugares, foram todas madeiras daqui também, né, Ana? De restauro, que tirou de não usava mais num lugar Enfim. e foi utilizada aqui. Então, a Ana ela teve esse cuidado de preservar ao O máximo, máximo aproveitar o que tinha a originalidade mesmo, né, local. dos materiais e também da história de como era, né, Ana? Esses Então- balaústres estavam todos jogados, a gente Ai, achou olha um só. porão. Era foi daqui, copiando. mas estava jogado. Aí E aí tivemos cuidado. eles têm diferença, né? Do lado de Então, cá para o lado de cá. é É isso que eu tô- proposital, né? É, porque Pra- no século XVIII era tudo mais rústico. Aham. E no século XIX já veio a influência Influência europeia. europeia, né? A gente vê Então, nitidamente, E né? dentro do casarão ficou assim também. A Ana deixou bem nítido
essa diferença arquitetônica, e isso é um grande charme. É um charme, E precisa a ter história história. atenta. Sim. A história Precisa ter atenção, né, nos detalhes, exatamente. porque mostra lá, Eduardo, olha, o lado direito do século XVIII, embaixo os pilares são quadrados. Em cima também. Em cima também. E o balaústre é reto, rococó. ele é bidimensional. Bidimensional. E isso. ali não, ali ele Lá é de cá ele já é torneado. torneado, os pilares embaixo são coluna Colunas. romana. É toscana, que a gente Toscana. chama. E- Da época de Roma. Diferente. E o balaústre também segue a mesma linha, né? Muito legal isso. E aqui embaixo também parece um peão de jogo de xadrez. Isso. Como chama isso? É o balaústre É o principal, balaústre né? principal. Que é o guia, Tá. né? Outro detalhe para você reparar, você está vendo que aquela janela ali embaixo da escada, Aqui embaixo. Tá. Essa pequenininha. ela não tem vidro, Ela é ripada. ela é ripada. Tá. As janelas eram assim. O vidro, esse lado era tudo folha cega, não ripada. tinha, Não tinha vidro. não tinha vidro. essas- Quando fizeram esse lado, na época do século café, XIX. daí eles inseriram o vidro em Entendi. tudo. Aí eles colocaram. Então ali aquele ripado ficou como um exemplar que Bom que estava aí. Eles tiveram essa consciência de manter, né? Alguma coisa, Sim, né? Porque sim. hoje em dia o pessoal põe tudo abaixo e não, E faz né? tudo novo. Faz tudo novo, não guarda a história, né? Exatamente. Aqueles pilares são novos. Não, Aqueles são mais antigos. Aqueles tijolos são antigos, Tá. mas não muito, Tá, né? tá. não são lá do século Não, XIX. já né? É. provavelmente é quando a fazenda passou para o Maia, né? E deve aqui ser. também não era assim. Não, Não. aqui era tudo grama, era nós gramado, que gramado. fizemos, Tá. esse foi o projeto da Ana, que ficou muito lindo. Porque por as sinal. fazendas geralmente elas têm isso, né? É, Uma fonte Uma no fonte, centro, é. né? E daí foi aquela coisa da tipologia. Então eu fui me Saber baseando o que tinha mesmo, nas né? outras Tá. da mesma época Uhum. e fazendo a recuperação em função da função- comparação. Em função da história, né? Não inventar coisa Sim, É. sim. para não interferir, né? Vamos conhecer lá dentro Vamos. agora? E o telhado? Esse telhado é outra. Quando nós compramos, como eu falei, estava super danificado tudo. A única coisa que ainda estava mais no lugar era o telhado, mas mesmo assim foi tirado telha por telha, depois lavado, aí recolocado, amarrado, aí nós colocamos a manta, né? faltavam, Isso. Mas as telhas são todas originais, são aquelas que falam feitas na Na coxa. né? Aham. Então E não elas faltou- são. e faltou telha Não, pra- eu pra tenho ainda. recolocar? Tem? Ana, Faltou isso é- um pouco. mas a gente tirou de lá. É. Ah, tá. Teve um repositório. Tá. Tanto é que ali a gente fez tudo novo, porque não teria Não as teria telhas, o telhado é novo, né, Ana? Entendi. Sim. Porque não teve telha suficiente. Eu tenho ainda um aí pouco, então- mas que foi tirado de lá, de outras E casinhas. as melhores nós colocamos na frente, É. daí atrás, né, ficou Certo. pôde ficar um pouco mais, está escondido. Tá escondido, O que não vê não se sente, né? Essa é por fora. Essa não existia quando a Certo. gente chegou. E daí, dentro da pesquisa Ah, que eu ela- fiz, Ah. também, na verdade, existia uma marca ali por Um dentro, mas ameaço. pegava a janela, Que ia ser como essa. que ia ser como essa. Entendi. Só que aqui pegava essa janela aqui, tá vendo? Entendi. Que ela Tá. é grande, né? Daí eu tinha que reconstituir. E daí eu não tinha foto, eu não tinha nada. Uhum. Então o que eu fiz? Eu coloquei ela para fora para mostrar que ela não é original. Entendi. Mas quando você olha de longe, Nossa, não você vê que o desenho. não percebe. Ela fica Eu fui simétrica, perceber né? agora. Olha que eu subi, Aham. desci, fui pra lá, voltei, agora que eu percebi. Então é só para posicionar. Olha, essa foi feita agora, né? Mas ainda com elementos de época Mas, também. mas os balaústres São existiam, originais. né? Aham.
Então, assim, isso é restauro. Você mostra que ele é contemporâneo, Não tenta enganar ninguém, né? mas Exato. sem chocar. Sem chocar. Sem fazer uma coisa de concreto que vai destoar do todo, Vai entendeu? sair, né, da estética, né? E em relação à cor? Também... A cor era essa, né, Ana? Pelas pesquisas, era o amarelo e verde. Não sei se era bem esse tom, mas eu, como patriota que eu sou, eu quis manter. Eu falei, não, tem que ser verde e amarela mesmo do meu Brasil. Não, tá maravilhoso. E que era de época E geralmente mesmo. era um amarelo assim, um ocre mesmo, sabe? Não é um amarelo forte, assim, claro. E os adornos são brancos. Porque, tá vendo os adornos da coluna? Porque quando você faz um restauro, se a gente vier com a mentalidade atual, você pinta tudo uma cor só, né? Porque existe esse pensamento dentro do modernismo de fazer uma coisa única. Mas a gente tem que pensar com a cabeça do século XIX. E no século XIX, eles faziam os adornos em branco para ficar saliente. Se eu pintasse a coluna inteira de amarelo, você não ia reparar nesses detalhes, entendeu? Então, o branco ele era muito usado como recurso para salientar os elementos, né? Isso é conhecido já como técnica, né, de restauro. E não pintar tudo de uma cor só. E a pintura naquela época era caiação? Caiação. E vocês fizeram a caiação ou usaram tinta? Não, é tudo caiado mesmo, nós mantivemos. Pochadrez. A gente meio... A gente não, né? Quem entende, né? Vamos combinar, né? A gente vê essas manchas lindas, né? Esse é o detalhe que a parede do caiada deixa, né? Sim. Eu particularmente gosto muito. Acho lindo, é lindo. Tanto é que eu repliquei isso na minha casa, que não é atual, contemporânea, mas eu acho linda a pintura caiada. Eu fiz também. E agora eu tenho que colocar tinta, não tem tinta que pega em cima da caiação, viu? Ela impermeabiliza de uma vez, não é isso? É isso. Não consegue respirar, a tinta não segura. Mas está tudo certo. Vamos subir? Vamos subir? Então a gente vai entrar aqui pelo hall do café, que é do século XIX. Depois a gente vai mostrar lá o século XVIII. E lá dentro tem uma preciosidade imperdível. Bem aqui. Vamos lá falar sobre isso. Aqui a gente deixou aparente um quadro, né, para mostrar como são as paredes aqui. Aqui, como a Ana tinha dito, é a taipa de mão, tá? E lá embaixo a gente deixou outros estilos construtivos, que são a taipa de pilão e tem a parede de pedra com barro também, né? Você quer falar algum detalhe? Explicando assim, só rapidamente a técnica da taipa de mão, ela era feito um trançado de bambu e depois você vinha com a terra e com a mão, aí o nome, né? Também pode ser chamar taipa de sopapo, né? Que você vem com a mão e vai batendo. E as paredes são finas, né? Então ela era usada só para ambientes internos. E a taipa de pilão, que está lá embaixo, para a parte externa. E você falou que o trançado não é madeira, é bambu. É de bambu. E o bambu conserva. Ele é uma taquara, né? Sim. É uma taquara. Quantos séculos está aí, né? Eu não tem nem cupim, gente. Aqui é uma luta contra o cupim, viu? A gente vive combatendo, porque é complicado. Se deixar, eles comem tudo. Então, aqui a gente desceu para o antigo porão, né? Que no século XVIII, mesmo no século XIX também, era a senzala dos escravos que atendiam a casa, tá? E aí no restauro a gente tirou bastante terra daqui, fizemos esse piso que não tinha. Dá para ver ali na sapata, tá vendo? Onde tem o tijolo, era a altura, né? Foi afundado, tudo esse branco foi afundado. Então o pé direito era bem baixo. Judiação. Judiação, não, eu falava, as pessoas viviam curvadas aqui embaixo.
E aqui, o teto aqui é o forro lá de cima. Então, tudo isso daqui foi restaurado. É tudo original, né, Ana? São os barrotes que sustentam o assoalho de cima. Porque não tinha laje, né? Que madeira é? Peroba? Tem peroba, mas tem outras também. Tem ipê. E aqui... Pode falar, Não, Vanessa. fala você. É a taipa de pilão, né? Então, a taipa de pilão aqui pode até pôr a mão. Esses buraquinhos aí de João de Barro é para quê? É para colocar as travessas, chamam cabodá. Você tem o caixote de madeira, que de 80 centímetros a 1 metro, mais ou menos. Tem construções até de 1,5 metro de largura, né? E daí você faz o caixote, põe esse cabodá, soca a terra e que atravessa o caixote de madeira. Daí, esse caixote de madeira você põe na parte de cima. Daí, a travessa de baixo vira a travessa de cima. Né? Então, é um sistema construtivo, você vai fazendo por camadas. Você vai subindo, mas aí tira, aí fica o buraco. Daí fica o buraco. E ele não compromete a estrutura. Não, mas dava barbeiro. Olha só. Então, o grande problema de barbeiro, né, no século XVIII era As doenças de Chagas. as doenças de Chagas, né? Danado. E aqui, como a Ana falou, esse estilo construtivo era usado para as paredes mais largas. Olha a largura da parede. Aqui a gente vê só uma parte dela, que ela continua lá dentro. E essa... tá vendo? Ela continua lá em mesmo cima, tanto lá para dentro, lá em cima né? eu vou mostrar para vocês Tá. também, que dá para ver bem, né, a largura. E aqui a gente tem outro estilo construtivo, que é a parede de pedra com barro. E essa que está com a pedra embaixo aqui? É do lado do café. Ah, já é da outra parte. Agora aqui... aqui a gente tem essa divisão também, Sim, né? sim. Século XVIII e século XIX. A gente vê por essa viga maior aqui, ó, tá vendo? Ah, que interessante. Esses furos que tem, vinham as taquaras para fazer maior, para fazer o cruzamento da taipa de mão. Para fazer a parede aqui Pra embaixo, fazer a lá em parede. cima. Ah, entendi. Gente, E é uma aqui aula de história nessa visita, hein? Nosso podcast também é cultura, sempre. E aqui é uma parede de barro com pedra. A gente também deixou esse quadro exposto aqui. Não é. Aí se eu A gente passar a mão, pode gente, Pode chamar de pedra entaipada, É. que é uma pedra com terra. uma taipa, pedra entaipada. Essa é do século XVIII. Não, aqui Essa a gente já está no 19. 19. Não tinha o tijolão ainda. Tinha, foi usado em cima. Eles Eles usaram a era pedra embaixo para sustentar o peso do tijolo. Tá, seria a... Aqui é um Em vez embasamento. de bater estaca, eles faziam isso. Para segurar. Entendi. Não entendo nada de construção, mas vocês acharam que eu entendia tudo. Que legal. Então, pedra. E essas pedras são todas daqui da região? São. Provavelmente. Daquelas que você usou lá. Chama matacão. Como? Matacão. Matacão. Aqui a região de Souza Joaquim Egídio tem muito disso, aquelas pedronas, Sim, é da sim. região. Aquelas mesmo. meio arredondadas assim. Isso. Tanto é que a gente está pertinho de Pedreira, né? Pedreira O nome a gente está é aqui a por 15 conta quilômetros disso, de né? Pedreira. Sei lá, está bem pertinho, né? A gente tem um autorama aqui também, viu? Mas não é do século XIX. E aqui a gente, depois do restauro, nós, para podermos usar, transformamos numa área da casa também, para o nosso uso pessoal. E aqui a gente fez a entrada principal do porão, então essa porta aqui a gente sai lá Se fora você onde a quiser gente tava. receber som aqui, né? Sim, fica... Nossa, é um super espaço. É como a sala de jogos, né? Assim, a sala de jogos eu chamo ali onde a Tá gente lá, estava. né? Aqui é uma sala de estar mesmo, né? Sala íntima, mas... E geralmente, do século XIX, tinha capela, né? Só que nós não achamos. Daí nós fizemos aqui Um oratório. oratório. Esse é a Sagrada Família. Eu ganhei,
Ele parece de madeira. Eu tô batendo Mas não com é. essa madeira, mas parece. Não Parece, que eu não é. ganhei. Que lindos, né? Aliás, é uma coleção de Ah, salto, tem tá tudo anjinho. bagunçadinho aqui, acho que as meninas vêm limpar aí. Lindo oratório, né? Eu tenho que até que arrumar aí. É de mim. Essa parte que está com esse forro aqui, é porque ele tinha problemas estruturais, a gente não conseguiu recuperar, né? Então a gente colocou umas travessas metálicas para poder sustentar. E na parte de cima também tem um sanitário. Então a gente, no sanitário daqui desse lado, a gente teve que adequar. Teve né? que reforçar e aí esconde, né? Não fica com... Foi só essa parte, mas todo o restante ficou Não dá nem para notar, né? no original. Não dá nem para Nós, notar. falando E em aí, sanitário, né? Agora conta sobre o garimpo dos móveis. Então, Que esse lindo. móvel aqui foi É a um primeira móvel só? barbearia de salto. Nossa! Aí eu comprei de um antiquário. É onde ficava a cadeira. É, a cadeira do Pô, barbeiro. Eu ia falar, eu nunca vi chapeleira assim, tripla. Mas é uma barbearia. A barbearia. E os móveis aqui tem móveis de família, tem móveis contemporâneos, bastante, porque assim, a gente quis fazer a casa para a gente usar mesmo. Tanto é que quando nós compramos a fazenda, só tinham 2 banheiros, que não são originais, lógico, porque na época do século XVIII, no início do século XIX, nem tinha um banheiro aqui dentro. Mas, com o passar do tempo, né, eles fizeram, mas eram 2 banheiros. E para nosso uso, para o nosso conforto, nós transformamos em 7 suítes. E a gente usou várias alcovas como banheiro. Entendi. E transformamos alcovas transformar. em banheiro. Juntaram Lavabos, dois, aqui a gente tem um lavabo, lá em Te- cima tem mais teve um 2. critério de restauro que é assim, o mais antigo ficou mais intacto, que é a época do engenho. Então lá que tem as alcovas, que a gente não colocou piso frio, eu vou mostrar nada. para você. E do lado do café, que é um Mais pouco moderno. mais muito moderno, a gente teve algumas, nós fizemos adaptações Sim. para ter um Fizemos. conforto atual. Sim. Fizemos os banheiros modernos mesmo, e não precisa, imitando o antigo. Dá bem para ver que é uma coisa moderna. Com Que foi mármore e feito, tudo, mas... tudo. Porque eu fico imaginando aqueles castelos da Europa, né? Como é que faz hoje em dia, né? Tem alguma coisa tem que interferir, né? Tem que fazer um pouco, Mas né? o Não critério foi esse, é o critério que a gente chama de antiguidade, valor de antiguidade. Então, o mais antigo é o mais intacto. Entendi. E o mais novo a gente Dá pra não sacrificar um pouco, não né? muito, mas Uma parte, parte. né? E aí nós começamos o trabalho do restauro, né? E nós tivemos uma afinidade muito grande. Hoje Isso é super a importante, Ana, né? sim, hoje é minha Sua grande amiga. amiga. A gente brinca que aqui é nossa filha. E porque assim, todo dia a gente juntas, a gente ia para São Paulo, a gente ia... Porque eu falo, foi a maior realização da minha vida, foi a realização de um sonho que eu tinha de ter uma fazenda histórica e a realização de ter conseguido pegar a fazenda do jeito que estava e chegar lá hoje. Nisso, né? Então, assim, Você tem fotos dela? Temos, né? temos Com certeza, bastante. Você né? vai levar um susto. Ai, Pois Por a isso Ana que é pode bom até te você mostrar. olhar tudo hoje e ver bonitinho, Inclusive no nosso Insta da Fazenda a gente tem um bate-papo, vários vídeos de bate-papo que nós fizemos com a Ana, a gente conversando sobre o restauro. E lá também tem umas fotos, fotos mais né, da época, como era, como ficou, como estava sendo feito. É bem interessante também. Bacana. Você né? falou Quanto de São tempo Paulo? levou? Quanto? 10 anos. 10 anos. 10 né? anos. Gente. Eu lembrei do piso. E tudo foi escolhido muito, a gente ia atrás das coisas diferenciadas mesmo Sim. e históricas. Foi Aí a feito Ana, sob medida ou é de garimpo? Não, a o gente piso foi. hidráulico. Na época não estava na moda ladrilho hidráulico. E Era aqui em Campinas não difícil tinha. achar. Daí nós achamos uma ladrilharia lá em São Paulo. Fomos lá e encomendamos o desenho na cor que a gente queria, do jeito que queria, né? e um detalhe, não era qualquer ladrilharia, era uma ladrilharia incrível que o bisavô, né, o bisavô do dono de lá, né, que a gente conheceu,
trouxe as forminhas da Itália. E lembra disso? Lembro. Era tudo artesanal, Ou seja, era tudo a pigmentação. Ele nos deu uma aula lá, Deu, né, Ana? A foi, gente nós passou ficamos- um período, eu não sei se foi amanhã ou à tarde, mas nós passamos lá, a gente não queria ir embora, né? Quando a gente foi encomendar isso. Tá, assim, incrível. Então, assim, tudo tem uma história. Tudo tem Todos história, os detalhes sim. aqui tem, como das Aí fechaduras, você já não das... queria terminar das chaves. o restauro, né? Não, imagina, Mas eu 10 tava anos com é uma, bastante. eu como uma pessoa ansiosa que eu sou, 10 anos eu não sei foi uma como eu terapia. consegui. Terapia, né? Exato. Mas no final conseguimos, né? Vamos continuar lá em cima? Vamos. Aqui nós estamos então na cozinha, na sala de almoço e ali embaixo a cozinha. Estamos no século XVIII, né? Aqui faz parte do século XVIII a arquitetura. As paredes bem largas, as janelas tipo namoradeira, né? Que pela largura da parede, eles faziam as janelas assim, abrindo, que chamava namoradeira. E aqui, para minha surpresa e alegria, essa peça aqui era uma ensacadora de café. Ensacadora? Quando nós começamos a mexer, a arrumar a fazenda, eu vi que tinha essa peça jogada lá na tulha. E aí eu fui procurar saber o que era. Então, era uma ensacadora de café. Colocavam os grãos aqui, aqui ficavam os colonos, que aí já na época eram os colonos italianos aqui. Eles escolhiam, os grãos ruins caíam aqui, eram, né, desprezados. Aqui era então, a primeira seleção. Sim. Né? E aqui é uma esteira. Aí os grãos bons vinham e caíam dentro do saco de café. Ah, tá. Então, só você separava os grãos ruins. Sim. Que legal. E aí toda essa parte de madeira não era, né, daqui, porque estava tudo destruído. Sim. Nós que fizemos, mas tudo com madeira de demolição, tudo com madeira daqui, de outras partes. Inclusive as mesas, tanto aquela, essa e a da sala de jantar. É que é um show à parte, né? A gente vê o cuidado tudo grande, de retomar a história também, porque devia ser exatamente isso, Sim, né, Vanessa? Exatamente. Nossa, quantos lugares? 2, 4, 18. 6, 8, 8, 16, 17, 18. Aqui, lá Meu também. Deus! E era assim, a mesa da família do família, século XIX exato. era exatamente Que isso, todos né? moravam, né? Vinham casando e moravam. Isso. Né? Eram Os várias agregados, famílias, os netos, né? Ficava tudo junto. tudo né? junto. E aqui a gente está na sala de jantar. Também são 18 lugares essa mesa. Maravilhosa. E é tudo muito amplo, né? Porque morava muita gente, várias famílias juntas. E aqui também as janelas, as paredes largas, as janelas tipo namoradeira. E aqui a gente tem uma varanda que dá para o lado de trás, Sim. né? Essa varanda, a gente no século XVIII chamava alpendre. Alpendre. E ele também faz parte daquela reconstituição de tipologia, porque não tinha. E Ela foi refeita, reconstruída. eu digo. reconstruída, isso. Tá. O piso Aí com hidráulico ladrilho. faz parte da garimpagem de vocês em Sim. São Paulo. Fantástico. Mas se você olhar esse O piso alpendre. aqui, ó, olha a largura original. do assoalho. Isso daqui tem 40 centímetros. Hoje o assoalho tem 10, 15. E olha lá, né? 20 Imagina o já tamanho. é enorme, né? Então, o piso é todo original Todo da casa original. inteira. Só alguns cômodos lá dos quartos que não tinha. Que legal que você manteve assim, Eu né? gosto, Rústico. eu gosto assim, eu gosto bem Bacana. rústico, mesmo mostrando. Olha, tem marca de ferro, aqueles ferros de passar roupa de brasa, eles colocavam no chão, tem várias marcas no chão. Eu gosto disso, vida, eu acho né? que É conta vida, a história, é história, tudo isso é sim. história, Sim. né? E a arquiteta Então, gosta mais ainda mais que a ainda. cliente gosta disso. E a Exato. apresentadora, então, fica aqui babando. Que lindo. Vou lindo. mostrar para vocês. E aí essa garimpagem também levou, também foi, né, vai acontecendo, né, Vanessa? De móveis, de sim, móveis que aos nem, poucos, os lustres, né, os objetos Então, como também. eu falei, a gente tem móveis de família, móveis contemporâneos e muitos móveis de antiquários, De né? antiquário, mas todo mundo mas tudo- conversando, todo mundo muito bem casado, né?
E aqui, eu tinha falado da alcova, aqui era uma alcova. E eu transformei num lavabo. A gente transformou num lavabo. Essas ideiazinhas aqui são minhas. Eu invento umas coisas. Eu acho que eu sou muito romântica, né? Então eu gosto dessas coisinhas. Que legal! Aí, olha! Nossa, show! Que ideia, né? Separar e manteve ele enorme, ficou... Então, e já tinha, como fez para fazer não, o aí a encanamento, gente aí foi hidráulica? todo um trabalho já para passar o encanamento, né? Tá, e a alcova tinha essa coisa de ser um quartinho sem janela, sem nada. Não tem aquela história, vinha o caixeiro viajante vender as coisas, o dono da casa trancava ele aqui, fechava por fora. O que eu sei da história tem outra. Conta, Ana. É das mulheres, né? Que as mulheres não podiam ter contato com os homens, né? Então elas dormiam em quartos sem janela. Aqui e lá. Ah, tá. Porque para não fugirem, para não saírem para namorar. Mas eu acho que os dois lados são reais, porque eu ouvi que também era utilizado assim essas fazendas do interior, então vez ou outra aparecia um caixeiro viajante trazendo tecidos, mantimentos, especiarias e tal. E era sempre uma pessoa mais moça e era um homem sozinho. E aí ele tinha as moças, que ele era obrigado a dormir aqui. O intuito era o mesmo, então. No final. Trancava por fora e ficava a chave e ficava com o dono da casa. Ele só ia sair de lá. Essa versão eu não conhecia, que interessante. Eu também não conhecia. E pode até ser que essa alcova que dá para a sala de jantar ficava o estrangeiro. E as alcovas que dão para o quarto, para ele ficar ficavam as moças. Sim, acho que sim. Pode ser isso mesmo. Eu sempre tive essa curiosidade, mas por que uma alcova na sala de jantar? A justificativa pode ser isso. Exatamente. Ele era sempre ficava, né? Era um quarto de hóspedes da época. Né? Ficava 2, 3 dias, porque viagens muito grandes, né? Muito longas. Faz todo sentido. Faz mesmo. Então aqui a gente chama de sala do engenho. Como vocês viram, tem 2 escadas, né? Então lá é a entrada do café, que a gente chega no hall do café, e aqui a gente entra pela sala do engenho. E aqui a gente fez uma suíte. Que os quartos... teto. Deixa eu só abrir. Gente, daí o teto tem coisa uma à parte, técnica também. Tudo tem história, né? Tem. Olha o corredor. Tá vendo? Aqui eram as paredes das alcovas. Eu deixei a marca da entrada. Seria a porta. Seria a As porta. alcovas vocês utilizaram para fazer suíte. Essa daqui pra fazer sim. um sanitário. Aqui foi para fazer o banheiro. Para transformar isso aqui na suíte. Que lindos. Como aqui? Tem a marca. Aqui, como nós deixamos original o piso, tudo nós fizemos essa construção do box só. Ai, que lindo. Lindos, né? E não tem janela, nada. Então aqui não foi colocado laje, não foi feito um banheiro não fez uma interferência tão drástica, né? Foi só. A gente vê que foi transformado, mas não está afetando, né? E a vista é linda, né? De onde a gente olha. Então eram 2 alcovas aqui pro corredor do lado do quarto do pai, fica de olho, né? Que não vai forçar a porta, ninguém vai forçar a porta de ninguém. E aqui... Então aqui a gente entrou, né? Agora a gente já está entrando no café. Tá, na época do café. Aí aqui a gente tem essas paredes maravilhosas, né? Essas pinturas todas. Nós ficamos 2 anos com uma artista plástica aqui, a Regina Abreu, para fazer todo esse trabalho artístico. Tudo pintado à mão, ela usou várias técnicas. Aqui tudo é pintado à mão também. Imitando madeira. Madeira, mas imitando a pintura e os veios do pinho de riga, que usavam muito na época, né?
Ela é uma madeira maciça, mas não tinha Assim esses como a veios. marmorização, né? Então, aí, como se fosse uma placa de mármore, mas é uma pintura imitando o mármore. Imitando o mármore, porque na época era muito bem, né? Porque na época você ter um material bruto, todo mundo tinha madeira nobre. Hoje a gente acha uma madeira nobre, você quer expor, né? O que eles não tinham, pintor. Artístico, então a pintura artística era valorizada. Que são os afrescos, né? E como nós não encontramos nenhum original aqui, a gente não conseguiu encontrar, nós... Nenhuma parede manteve, nem uma casquinha, nada. Eu decapei essa fazenda inteirinha, não tinha nada. Mas com certeza tinha. Porque na época do café tinha. Do açúcar não, você pode ver que no açúcar não tem. Mas você não tinha artista aqui para fazer. Só no século XIX, porque daí os enriquecidos pelo café traziam os artistas de fora. Da Europa, né? E aí, aqui é o stencil, ela mesma criou os stencils para fazer uma coisa diferenciada. E cada lugarzinho tem um lado da fazenda. Aqui o hall do café, né? Aqui na outra sala nós vamos ver os outros painéis. E aqui era outra alcova que a gente transformou em lavabo. E aqui também tem uma pintura do rio Atibaia, porque a fazenda chama Atibaia por causa do rio, o rio que nos margeia aqui. Então é a Fazenda Atibaia Campinas. Originalmente era fazenda, os mais antigos conhecem como Fazenda Fazendinha Atibaia. Hoje a gente chama de Fazenda Atibaia Campinas para diferenciar, porque as pessoas confundem, acham que ela é em Itatiba. Atibaia, né? A gente chama de sala da lareira, mas a lareira foi um pedido meu, que a Ana que projetou, ela que desenhou, e o nosso marceneiro, que ficou comigo aqui tantos anos, ele executou. Então, não tinha lareira, mas eu gosto muito de lareira. Então, eu falei, Ana, dá pra gente fazer uma lareira? Aí a Ana fez essa coisa linda. Eu peguei, porque a gente tem, né, dos romanos, as ordens de arquitetura. Daí eu peguei a ordem dórica, né, que tem essas tá vendo, esses dentinhos, né? Chama tríglifo. E daí eu desenhei, mas para executar, né, que o marceneiro ele tinha um conhecimento mais rústico, né, Vanessa? Sim, bem. Para executar exatamente como eu queria, eu fiz um modelo do tamanho certo, real. Eu mandei fez uma maquete, plotar. né? E daí veio e ele foi fazendo em cima do modelo. Entendi. Deu trabalho. Foi. Foi um pedidinho meio... Mas eu adorei. Eu adorei. E aí os afrescos, cada um conta uma história, uma parte da fazenda. Ali né? são as ruínas, que quando nós começamos, ou quando a Regina começou a pintar aqui, tinha mais paredes ainda, porque ali é um problema que eu amo aquilo lá, mas cada chuva mais forte a gente vai perdendo, vai desmoronando. A gente até fez uma aplicação com óleo. Qual óleo lá? Eu não lembro direito o óleo, mas a Ana que pesquisou e falou, vamos fazer isso. Uma cobertura. E pôr a cobertura de telha. Ajudou bastante. Mas ainda continua, não deu para pôr em todo lugar essa telhadinha, então onde não tem, chove e cai. Então, mas aqui a gente vê que tinha mais. Já estava em ruínas, mas tinha maior, mais. Né? Ali é na entrada da cozinha, lá onde a gente estava, tá vendo aquele poço lá, aquele tanque. E essa paineira linda, agora ela secou de velha, né? Secou. E aí aqui é o portal da entrada, que a gente começou a filmar lá. Aqui essa varanda, esse canto da varanda aqui. Na época eu tinha meus cavalos aqui, hoje eu nem tenho mais. E que na época não tinha feito ainda parte da entrada aqui da frente da terra. Tá na terra e na grama ainda. E uma coisa para se observar aqui é que tem o sinal, aqui tinham duas portas, tá vendo? Onde estão as pinturas. Ali e ali, aqui não. Lá, ó, eu deixei a marca, eu tive que fechar. Porque aqui é a entrada íntima, né? Então ela ficou por trás para isolar a sala de estar da parte íntima,
né, dos quartos. Então aqui daria direto para aquele corredor. A gente aqui não foi lá porque ainda. ali é A gente toda a não minha foi. área íntima. Aí eu tenho os 3 dormitórios. suítes, Ah, ali tá, que os outros são de hóspedes, mas ali fica a minha Entendi. área íntima mesmo, que é um corredor, as 2 suítes de cada filha e a minha aqui, então. E daí eu deixei a marca do marca. batente para saber que aí existia uma Existia uma porta. Né? Legal. Que é um critério de restauro. Quando você tira alguma coisa, você tem que deixar a marca. E aqui, eu não sei se a gente chegou a falar, vamos ver aqui. Tem as almofadas na madeira, né, nas portas, tudo. Tem, né? É, que lá aí de lado, lá de lá é mais lá é bem lisa. rústico. Ele- Aqui já, como a gente falou, tem a influência europeia, era tudo mais rebuscado, É, né, já começa refinado. com E aqui ela fez toda a parede com stencil também. E aqui o meu escritório aqui. E aqui também. Faz parte do meu escritório. Ela fez stencil em cima. Fica lindo, né? É. Roda-teto, que chama. Aham. Ai, E é eu amo isso. essas coisas. Você falou dos vidrinhos em cima, as bandeiras, Ana? Não. É interessante, né? Que as portas tinham as bandeiras na época, né? As bandeiras que são os vitraizinhos em cima, em né? cima, É. é. Ali que a porta é muito alta. Então você tem que colocar, eles colocavam, né, o que a gente chama de bandeira, que é aquela faixa ali em cima fixa. Para você poder não abrir uma porta imensa. Já é gigante, né? É, já é enorme, né? E é lindas, né? Tem vários modelos, né, de bandeira, né? E é isso. Fizemos um tour. Gente, é isso. Está acabando. A nossa visita está no fim. Vocês estão curtindo essa maravilha? Então, aqui a gente começa a se despedir do nosso giramundo, diretamente das ruínas do engenho de cana-de-açúcar aqui da Fazenda Atibaia. Tem alguma coisa importante para falar do engenho, Vanessa? O engenho da cana-de-açúcar foi o principal produto econômico do século XVIII, né? Então, eles tinham aqui um engenho bem grande, que funcionou por muito tempo e até terminar esse ciclo, né, e começar o ciclo do café. E essa, essa foi uma parte que não teve condições de restauro, de resgate nenhum, né? A gente teve que escolher onde focar primeiro. Já no casarão foram 10 anos. A Tulha, a gente, como estava mais preservado o telhado, tudo, a gente conseguiu, foi a última coisa que nós recuperamos, foi depois desses 10 anos, eu falo os 10 anos, foi focado no casarão mesmo. Casarão. A gente fala 10 anos, é que vocês não imaginam como estava. Não imagino. E outra, é muito detalhe, vocês conseguiram ver, bastante. né? A gente vai mostrar assim, foto, depois eu vou pedir para a Ana, para você me mandar pelo menos 1 ou 2 fotos do antes, para a gente mostrar, né, para quem está assistindo, ter essa noção, né, do trabalho que foi feito, né? E aqui dá para ver bem a taipa de pilão, né? A espessura da parede. Ele é todo né? de taipa de pilão, Todo né? de taipa Porque de pilão. bem grossas as funcional, paredes, bem largas as paredes. Pode ver que tem a os parte buracos de ali. baixo é mais larga ainda, né? Do que era um sobrado, Era um né? sobrado aqui. A gente chegou a ver ainda a parte de cima, era lindo. Era uma ruína linda. Sim, Já estava em ruínas, sim. mas era assim, é uma tristeza para mim ver desmoronar, né? Cada vez que desmorona. Mas a gente tenta fazer o que a gente pode para manter. Você já fez bastante, né? E a natureza, ela tá tomando conta, né? Ela volta, a natureza toma conta e é isso. Tem coisa que o homem não consegue interferir, né? Meninas, adorei a visita, adorei as aulas. Foi um prazer, nossa, de adorei história, ter você de aqui. artes, de decoração, de tudo, de restauro, de arquitetura, de paisagismo. Foi assim um passeio completo. Espero que vocês também tenham gostado. Aqui segue os endereços, né, tanto da Vanessa quanto da Ana, para vocês entrarem em contato. E não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com as amigas que gostem também, né, de visitar um espaço desse, histórico, arquitetônico com essa importância. E eu espero vocês no próximo Giramundo. Até lá!